Foram 131 dias de descida ininterrupta do nível do Rio Negro em Manaus. A pior seca da história atingiu com quase 10 dias de antecedência a marca de 2010, até então a maior vazante da história. Nesta sexta-feira, entretanto, o nível do Rio Negro estabilizou e pela primeira vez desde o dia 17 de junho não apresentou descida. Atualmente, o nível do rio está em 12 metros e 70 centímetros. Em outros rios da bacia hidrográfica da Amazônia, as águas já começaram a subir. E isso influencia na estabilização do Rio Negro, como explica essa pesquisadora em geociência. Ainda estamos em processos de descida em grande parte das estações monitoradas, como é o caso de Manaus, só que houve uma diminuição dessa intensidade de descida. Saímos de descidas na ordem de 10 centímetros para 6 e mais recente agora 3 centímetros. Então, a bacia apresenta sinais que vai estabilizar esse processo da vazante, pelo menos até o final do mês. Se a gente analisar o que está acontecendo hoje nos rios que alimentam aqui o Rio Negro, onde está Manaus, então já houve certa estabilidade desse processo de descida, como é o caso do Alto Solimões. Os patamares da seca de 2023 surpreenderam até os especialistas. Atualmente, 60 municípios estão em situação de emergência no estado do Amazonas. A notícia de uma possível interrupção da vazante dá esperança. E segundo este especialista, professor da Universidade do Estado do Amazonas, a seca está normal em 2023, mas o período de descida das águas segue um padrão histórico, o que indica que o fim da vazante, de fato, deve estar cada vez mais próximo. É normal nesse período que aconteça o que nós chamamos de repiquete, que vem de repique. Então, ele para, às vezes sobe um pouco, depois desce de novo para depois subir definitivamente isso. A essa para e sobe e desce é que é chamado de repiquete. Normalmente, 48% da frequência dessa parada acontece no mês de outubro. Agora, no final de outubro, então está dentro da normalidade. 36, 37% no mês de novembro. Então é comum acontecer isso na segunda quinzena de outubro e na primeira quinzena de novembro. Caso excepcional, dá exemplo. De acordo com o especialista, em mais de 40% das vazantes em mais de 100 anos de medição, o nível do rio volta a subir entre a primeira e segunda semana de novembro. Mas aqui em locais como esse, no Lago do Aleixo, os efeitos da subida das águas devem ser sentidos apenas no mês de dezembro. E os moradores desta localidade recebem a notícia da estabilização do nível do rio com muita esperança. Raimunda trabalha com venda de produtos em flutuantes e balneários. Sem água, sem visitantes. E é aí que vem o prejuízo. A notícia desta sexta-feira trouxe um ar de felicidade e uma esperança de ver o Lago do Aleixo novamente cheio. Vocês estão esperando o dia que falarem, olha, o rio voltou a subir? Sim, com certeza. Todo mundo está ansioso por esse dia, né? Até porque vai demorar um pouquinho a sentir aqui dentro, mas só de saber que já começou a encher lá fora, aí já muda todo o ambiente, né? Para Fabrício, a subida das águas fará com que o turismo no bairro Colônia Antônio Aleixo volte a ser explorado pela população, em flutuantes e balneários da região. E com isso, toda a comunidade vai ganhar. A seca estagniza toda a questão econômica, mas quando está cheia não, atinge tanto os moradores de dentro do bairro, né, que vivem disso, para fazer sua economia, que é o mototáxi, o catraeiro, o dono de flutuante, mas também tem os turistas que vêm de fora. Atualmente, somente 2 municípios estão fora da situação de emergência no estado do Amazonas, mas em alerta. São eles Presidente Figueiredo e Apuí. Com a estabilização e subida em outras calhas, a esperança de melhora da situação fica ainda mais forte. E em nota, o Serviço Geológico do Brasil reforçou que, apesar da estabilidade desta sexta-feira, ainda é possível haver nova descida do Rio Negro nos próximos dias. É o famoso repiquete. Vamos ver se vai acontecer ou não, né? Tomara que não. E nesta sexta-feira, o Serviço Geológico do Brasil divulgou um laudo técnico sobre a queda de um barranco no município de Beruri, que deixou 2 pessoas mortas. E quem apurou os dados desse relatório foi o Vinícius Antunes, que traz para a gente agora os detalhes ao vivo. Ô Vinícius, a gente quer entender o que diz esse laudo, esse documento, o que aponta aí o Serviço Geológico do Brasil. Muito boa noite para você. Muito boa noite, Rosiane. Boa noite, Alex. Boa noite a você que acompanha o A Crítica Notícia. Bom, o laudo foi emitido pelo Serviço Geológico Brasileiro
pouco menos aí de 30 dias depois dessa tragédia que ocorreu no dia 30 de setembro de 2023. Na ocasião, um barranco no município de Beruri, na comunidade Nossa Senhora de Nazaré, desabou e deixou 2 pessoas mortas, 3 pessoas feridas e mais de 44 residências aí que foram soterradas pelo deslizamento de terra. Bom, segundo o laudo técnico emitido pelo Serviço Geológico Brasileiro, esse desabamento pode ter sido causado pelo chamado fenômeno das terras caídas, mas eles também identificaram que a falta de saneamento básico adequado ali naquela região pode ter causado uma erosão fluvial, ajudando a causar aí esse deslizamento de terra, esse desabamento de terra que soterrou mais de 44 residências, foram 51 locais aí soterrados no local, onde foram 44 residências e mais de 150 pessoas aí afetadas, 2 mortas, 3 feridas, infelizmente. Foi identificado aí pelo Serviço Geológico que existiam 2 poços nessa comunidade que eram ali o local de armazenamento de água da própria comunidade, já que eles não tinham um serviço de tratamento e nem de escoamento de água ali utilizada pela própria comunidade. Por esses poços estarem sobrecarregados pela água da comunidade, pode ter causado uma erosão no local e ajudado aí, junto com os fenômenos das terras caídas, a causar esse deslizamento e essa tragédia no dia 30 de setembro de 2023. Inclusive, nós temos imagens aí do dia do acontecido, que foi exibido aqui no programa A Crítica Notícia. Nós acompanhamos toda a repercussão desta tragédia, né? E claro, pouco menos de 30 dias depois, um laudo técnico do Serviço Geológico Brasileiro já foi emitido, indicando que este desabamento pode ter sido sim um fenômeno natural, mas também feito aí com a utilização aí de serviços humanos no local, ou a falta de serviços humanos, se podemos falar assim, a falta de saneamento básico, que foi decisiva aí também, segundo o Serviço Geológico, para o acontecimento desta tragédia. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui no canal.